Boa noite, ouvintes da Rádio Jampa Mil Graus. Boa noite, Claudio Mendes, presidente do Centro Paraibano de Ufologia. Aqui quem está falando é Martim Barbosa e hoje estou aqui para relatar mais um caso. Caso acontecido na cidade de João Pessoa, mais precisamente no bairro de Jaguaribe, onde uma senhora, por nome de Sandra Ramalho, solicitou do grupo um estudo sobre o que estaria acontecendo na sua casa, uma pesquisa, pois ela acreditava estar vendo naves extraterrestres, como também as criaturas dentro da sua própria casa. Foi deslocada uma equipe até a casa de Dona Sandra, no qual foi eu, Martinho Barbosa, e o nosso amigo pesquisador de campo, o Abiazon. Chegando lá, nós fizemos algumas investigações, no qual não conseguimos constatar, como posso dizer, nenhuma evidência das criaturas. Mas quando fizemos um questionário com Dona Sandra, constatamos que as criaturas, na verdade, não estavam interessadas nela, e sim na filha dela, que era de menor, pois ela era alvo das criaturas dentro da própria casa. Continuamos as investigações até um certo tempo, pois ela nos pediu para parar, pois os mesmos acontecidos tinham dado uma pausa. Neste caso, esperamos que ela nos solicite novamente para continuar a nossa investigação. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Ouvintes da Rádio Jampa Mil Graus, e boa noite ao meu amigo Claudio Mendes, meu grande amigo Mendes. O meu relato a seguir é esse. Há 15 anos eu pesquiso, sou pesquisador de campo, e durante essas pesquisas conheci pessoas que eram médiums ou contactadas, pessoas que também passaram por processo de abdução, e meu grande companheiro de viagem era o professor Agobar Peixoto. E numa dessas viagens, eu vou contar esse episódio porque é um episódio muito interessante. Numa dessas viagens, chegamos a conhecer pessoas, várias viagens, mas ao longo do tempo, dos anos, fomos conhecendo pessoas, pegando amizade, e essas pessoas eram médiums ou sensitivas, também algumas abduzidas. E ao passar do tempo, começamos a nos reunir, a fazer mentalizações, canalizações, recebíamos mensagens, conseguíamos gravar vídeos, tirar fotos de certos eventos, de fenômenos. E nesse meio tempo acabamos conseguindo manter contato com algumas entidades que se denominavam dimensionais. Eles não gostavam de ser chamadas de seres extraterrestres, mas seres dimensionais. E através de duas médiums que a gente tinha na época, duas ou três, não vou citar nomes porque eu não tenho autorização, estou falando sem pedir a permissão a elas, conseguimos um contato com uma entidade onde eles passaram dados para a gente conseguir manter um contato com eles, físico. Só que a gente tinha que fazer um grupo. Esse grupo foi formado por várias pessoas, inclusive pessoas também militares, alguns militares, que eu também não vou citar nomes. E na época a gente conseguiu manter essa linha de contato e começamos a criar um ciclo energético, para que essa energia fosse equilibrada e a gente conseguisse levar até o dia do encontro. E esse dia do encontro foi, se eu não me engano, foi em 2005, onde a gente participou de um evento em Quixadá. E esse evento era sobre ufologia e espiritualidade. Um dia era de ufologia e outro dia era de espiritualidade. Eu tenho umas fotos guardadas aqui dos 2 dias, inclusive nas fotos aparecem seres espirituais e seres físicos, são seres dimensionais ou extraterrestres. Pois bem, nesses eventos, a ideia era a gente ir para esse evento. Como ia ter esse evento, então meio que ficou marcado para a gente fazer esse encontro com eles nesse período. Depois do evento, a gente se dirigiria até o local indicado. Bom, o evento aconteceu, foi um sucesso, e a gente se dirigiu ao local. O único erro foi porque durante o evento a gente divulgou essa informação
Então muita gente ficou curiosa e acabou seguindo o nosso carro, né, até o local. Oficialmente eram 2 carros, né? Só que com a declaração de que ia haver essa reunião, né, esse encontro, essa vigília, mais carros foram sem a gente saber, mais pessoas seguiram sem a gente saber. E quando a gente chegou lá, era um aeroporto, né? Quixadá, esse aeroporto estava desativado. E a gente conseguiu entrar por causa da patente, né, desse militar que estava com a gente. Ele falou com um rapaz da portaria, deixaram a gente entrar. E a gente seguiu. Muito escuro, não tinha iluminação nenhuma, era só aquela estrada comprida, né, de aeroporto, aquela pista, né? E não tinha nada. Tudo escuro, ninguém conseguia enxergar nada. A gente se reuniu, né, fez aquele ciclo. Foi quando de repente chegou essas pessoas, né, que a gente não sabia quem era, pessoas que foram lá para observar, né, pessoas curiosas, né, e isso acabou quebrando o ciclo energético do grupo, né. As pessoas a gente não conseguiu manter uma linha de vibração por causa dessas pessoas, que tinha gente lá curiosa, tinha gente com todo tipo de pensamento, com todo tipo de energia, né. Aí bem, passou os minutos, né? Mesmo assim a gente conseguiu fazer o ciclo, a gente pediu silêncio às pessoas, tá? E depois de alguns minutos, se eu não me engano, eu não sei dizer aos certos minutos, de repente abriu-se um leque de luz gigantesco, né? Tinha uma vegetação lá para trás, bem afastada. Até então não tinha iluminação nenhuma. Abriu um leque de luz, tipo um arco-íris, ao redor, e a gente conseguiu ver as dimensões do objeto, né? A gente conseguiu, através das plantas, ver o contorno do objeto. Então todo mundo ficou eufórico, né? Principalmente as pessoas que nunca tinham visto, mas a gente basicamente estava esperando algo, né? Porque a gente já sabia que algo poderia acontecer. E uma das pessoas do grupo entrou em transe, né? Que era uma das médiuns. Na realidade foram 2 pessoas que entrou em transe, e um começou também em transe, começou a traduzir o que a médium falava. Era uma linguagem estranha, e eles falaram que não iriam se aproximar porque tinha pessoas no grupo que estavam quebrando o elo. Agora no que eu me recordo como eles chamavam, quebrando o elo. Então eles só iam se apresentar daquela forma, via médium, e a gente poderia só presenciar, né, à distância o objeto, que inclusive deveria ser muito grande, porque eram dimensões absurdas, né, basicamente tomando uma boa parte assim da vegetação, e esse leque de luz iluminando as árvores e a pista ao redor. Aí teve pessoas que durante esse processo, né, da aparição do objeto, teve pessoas que entrou em transe lá na hora, sem nunca ter entrado, passaram mal, teve gente que desmaiou, e a gente conseguiu socorrer, levou pro carro, tudo foi uma correria. E a gente não conseguiu filmar nada, porque eram 2 carros nossos, tinham de outras pessoas lá, os carros e as câmeras todas pararam, e ninguém conseguiu fotografar nem filmar. Se não me engano, eram 2 câmeras fotográficas e uma de filmagem. E a gente não conseguiu filmar e nem fotografar, porque meio que deu um pânico nas câmeras e nos carros. Passando um certo momento, né, todo mundo meio que se acalmou, o tempo fechou. Até então estava todo o céu estrelado, não tinha indício de nuvem, de chuva, de nada. A gente via estrelas no céu. E ao passar do tempo, né, o tempo fechou de um jeito que a gente conseguia ver uma roda no céu, né, o tempo fechou e só ficou uma parte do céu aberta em formato de ciclo, e de repente essa parte começou a descer. Quando foi descendo, foi chegando bem próximo a nós, aí pronto, um temporal muito grande começou. A gente foi basicamente expulso de lá através de chuva. A chuva era tão forte que quem vinha pilotando o carro, dirigindo o carro, teve que colocar a cabeça para fora do carro para enxergar a pista, porque não conseguia dirigir devido ao vidro, né? A água batendo no vidro, muita chuva, foi chuva muito forte. Então é esse, pessoal, o relato que eu tenho para dizer para vocês do programa Ouvintes, né? Do programa da Rádio Jampa, né? Os ouvintes da Rádio Jampa, 1000 graus. E depoimento também para meu amigo Cláudio Mendes, né? Meu grande amigo Mendes. Esse é o meu depoimento, né? Meu nome é Diego Martins, sou pesquisador. Também tenho outros depoimentos, e esse eu vim trazer hoje para vocês, né? De um possível contato que não conseguimos, baseado em pessoas que não eram para estar presentes, mas que houve um contato, mas não no sentido total que a gente esperava. Na realidade, ele se identificava como um comandante de uma nave que está na nossa atmosfera, tá entendendo? Acima da nossa atmosfera. O nome dele era Koldar. Ele se identificou como um comandante
e o nome dele era Koldar. Ele comandava uma frota. Não me recordo bem o que eles faziam, tá entendendo? Faz muito tempo, foi 2005. Mas na foto tem ele tá numa outra dimensão, tá entendendo? Quando foi fotografado, na realidade a foto foi tirada num evento lá no dia de ufologia. Aí na mesma hora, o rapaz que tirou a foto, que ele era da nossa equipe, na realidade ele era arquiteto também, ele morava em Quixadá, mas ele era um integrante da nossa equipe lá, tá entendendo? A gente tinha feito vários grupos, né, separados, tanto aqui em Fortaleza, como também a gente conseguiu contato com pessoas de lá, e a gente foi fazendo pontes, né, formando uns grupos lá. E ele é arquiteto. Aí, na mesma hora que ele tirou essa foto, que ele viu algo estranho, ele já correu pra gente lá. Eu me lembro que ele ligou no data show na época lá, o pessoal ficou com medo, o pessoal afastou do canto, né. O pessoal que tava lá no auditório saiu, arrastou as cadeiras, todo mundo com medo, porque ele, né, o Koldar, ele apareceu no canto da parede, assim. Aí você vê tudo, você vê a cabeça dele, você vê ele de capa, ele tem tipo um cinto, ele tá de luva, de bota, ele tá como se fosse uma máscara, sabe, onde na parte dos olhos dele é como se fosse um V, e dentro desse V você vê os olhos dele, tá entendendo? Ele tem uma capa com a gola um pouco alta, aí você vê tudo, o cinto dele é tipo um cinturão, e ele apareceu nesse plano, né, ele tava como se fosse camuflado. Aí devido à máquina capturar esses filtros, né, de luzes que a nossa visão não capta, a gente conseguiu identificar ele, né? Na realidade ele estava presente, ao mesmo tempo não estava presente, ele estava em outro espectro da luz. Mas ele se chama Koldar, se identificou como Koldar e comandante de uma frota. Pronto. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima. No ano de 1964, eu tive uma outra visão muito interessante. Foi numa terça-feira, na parte da manhã. Levantei cedo para trabalhar. Nessa época, eu trabalhava no armazém Olinda. Quando cheguei na sala, estava conversando minha avó, Amália, e Dona Bia, uma vizinha da gente. Quando de repente olhei para a janela e observei que vinha uma nuvem diferente das demais, que se formava para chover. A nuvem era tão escura mesmo, porém fina, e estava apresentando um formato como se fosse uma figura ovalizada na frente. Foi aí que eu senti vontade de ficar observando com mais detalhe o que estava ocorrendo. Olhei para minha avó, Amália, e Dona Bia e disse: "Vovó, Dona Bia, grave o que vou dizer agora e grave para sempre. Cada pingo dessa chuva que vem aí vai encher o pote que nós temos em casa." E repeti várias vezes. Era como se eu estivesse pressentindo tudo o que estava para acontecer. Foi quando as mulheres olharam para mim e disseram: "Menino, não diga isso, pois você não sabe o que está dizendo." Mas mesmo assim, continuei falando. Quando começou a chover, meu amigo, os pingos eram tão grandes e tão grossos, entendeu? Que dava medo. E logo em seguida, a nossa rua Costa Beris era tomada de forma assustadora com tanta água que não demorou muito para a nossa casa começar a entrar água. Ficamos com muito medo e foi naquela enchente que aconteceu em 1964. Tinha o formato de um objeto na frente das nuvens. Isso aí eu presenciei com bastante detalhe, ok? Obrigado. Ano 1970 foi exatamente o ano que eu tive o segundo contato. Nessa época eu trabalhava no Armazém Santos, em Guarabira. Fomos viajar para a cidade de Solânia, onde vendia tecido na feira. Era aproximadamente 2h45 da manhã. Eu estava dirigindo uma caminhonete Chevrolet ano 63. Quando chegamos na ladeira do S, logo após a cidade de Pirpirituba, no início da ladeira, ao lado direito, tinha uma plantação de cana-de-açúcar, pois eu fiquei abismado quando observei aquele objeto redondo
de mais ou menos 10 a 12 metros de diâmetro, cheio de janelas e 3 bolas embaixo, uma de cor azul, uma vermelha e a outra alaranjada, parada em cima das canas e as luzes focando para todos os lados. Quando de repente me focalizou, tomou aquele impulso bem devagar e veio de encontro a nós. Tinha um outro rapaz comigo, o Fred, que trabalhava na mesma empresa, que ele me auxiliava na feira. Aí ele aproximou-se, deu uma parada e passou por cima da caminhonete 3 vezes, até desaparecer como um ponto de luz numa grande velocidade. Quando eu retornei para Guarabira, contei o que tinha visto as pessoas e elas faziam aquele sorriso e diziam que eu estava falando besteira. Foi quando eu disse que mais tarde outras pessoas veriam o que eu e Freire presenciamos. Aí todos passarão a acreditar que na região de Guarabira existem aparições de OVNIs, objeto voador não identificado. Esse foi o acontecimento do meu segundo contato que eu tive na região de Guarabira, ok? Obrigado. Outro episódio que jamais será esquecido por mim foi quando a minha irmã Edileuza sofria de uma febre constante. No final de semana cheguei em casa e minha mãe estava com ela nos braços, se queimando de febre. Parei um pouco e pedi à minha mãe que me desse ela para fazer uma análise. Segurei minha mão e coloquei na cama. Peguei a minha mão direita e apertei na fronte dela e autorizei que a febre passasse para o meu braço. Me concentrei e logo senti que o meu braço estava ficando todo molhado. Peguei uma toalha e enxuguei. Continuei com o trabalho e mais uma vez o braço voltou a molhar novamente. Após 10 minutos, a minha irmã estava totalmente sem febre. Minha mãe ficou alegre com aquele feito, me agradeceu e minha irmã ficou completamente curada. Até hoje, ela sempre agradece o que eu fiz por ela naquela época. Isso é um fato interessante. Foi praticamente um fato de cura, entendeu? Autorizei que a febre passasse para o meu braço e ela passou. E a menina ficou completamente curada. É interessante, né? Nós temos o poder, nós somos co-criador, mas, afinal de contas, nós temos as nossas limitações também. É isso? Obrigado mais uma vez. Boa noite. Era vulto, era sombra. Só que com uns 7 para os 8 anos apareceu um ser na janela do meu quarto, dizendo que eu era dele. Ele dizia, tu é meu, tu é meu. Eu dizia que eu não era dele, eu não era dele, eu era de Deus, que eu não era dele. E ele falava, tu é meu, tu é meu. E em casa é de veneziana. A veneziana é aquela janela de madeira, né, que tu levanta para cima, fecha aí abaixo e tal. Pra quem não conhece o que é veneziana. Então a veneziana ficava se aproximando de mim e se afastando. Sabe quando tu tá, tipo, sei lá, alcoolizado, alguma coisa, tonto, sei lá, que a imagem fica indo e vindo. E ele falando aquilo e eu paralisado, não conseguia me mexer. Até que eu consegui me mexer e corri, né, bati no quarto da mamãe, que é lógico, né, numa criança fazer. O meu azar, minha mãe me deu uma taca, falando que eu tava sonhando. Aí conheci... Então, continuando, ela me bateu, né, falando que eu tava sonhando, e nesse dia eu fiquei com tanto medo que eu me mijei, cara, na calça e tal, molhou a cama aí. Mais briga de manhã porque eu tinha mijado e tal, que eu tava sonhando. Então eu me travei. Eu não contei mais pra ninguém. Tudo que aconteceu ficava comigo, guardado. E aí eu sempre sentia a presença, né, de... Parece que tem alguma coisa me olhando, parece que tem alguma coisa perto de mim. Aí eu fui pra casa dos meus padrinhos, que era na mesma rua. E passando os anos, né, quando eu vi a filhada do meu padrinho, que até falecida, a Melissa, ela veio de lá pálida,
que tinha um homem baixo, cinza, de um olho grande na janela da casa lá. E a gente correu pra olhar o que era, mesmo com medo, né? Mas era um monte de moleque. E a gente não via nada, e cachorro latindo. Então sempre onde eu tô, por onde eu ando, acontece, entendeu? Só que eu mesmo não consigo ver assim de frente, sabe? Aí depois vem aqueles lapsos de memória. É como se apagasse a minha memória todo o tempo. Umas pessoas que me ajudaram muito, muito, cara. Não vou nem falar o nome, vai que a pessoa não quer que fale o nome dela, mas ela tá aí no grupo aí. Eu conheci ela, só que a gente era de outro grupo, acabou migrando pra cá, foi até ela que me trouxe, eu saí do outro grupo. É um grupo grande, até tem nome aí, mas perderam o foco, sabe? No início a gente entrou pra tentar descobrir o que eram os seres de outro planeta, pra tentar conseguir resposta pra nossa existência, de onde viemos, entendeu? Como eles vivem no outro planeta, essas dúvidas. Mas aí começaram a focar muito em discussões bestas, discussão banal. Porque bora fazer um grupo no Face, que não sei o que, bora colocar outra coisa. E eu sempre falando, olha pessoal, toma cuidado, porque a partir que vocês fizerem um grupo no Face, vocês são formadores de opiniões. Vocês podem tanto levantar ou acabar com a vida de alguém, pois sem vocês saberem, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso, com o negócio de rede social aí, falar qualquer coisa, não é assim que se faz, pô. Aí a gente tinha esse negócio de se juntar para ver satélite. Eu sempre fui fascinado, né, desde criança por isso. Parava horas sentado na calçada olhando para as estrelas. Aí vi um verde. Falei, olha lá, vai ali. Acho que é um cometa, aquilo verde, aquela cauda verde, né, atrás. Aquilo deslizando ali no céu. Aí deu zigue-zague, pô. Ele voltou, fez tipo um S e depois seguiu de novo na reta, hein, e foi embora. Só que naquele tempo a gente nem ligava, entendeu? Só que hoje eu venho revendo as experiências que eu tive. Se fosse um cometa satélite, não seria capaz de fazer um zigue-zague, entendeu? Ia continuar em linha reta e pronto, até acabar sua velocidade ou cair. Mas não ia voltar a fazer um S e continuar, entendeu? Aí vasculhando, veio a internet. Um belo dia eu acordo com uma marca na mão. Isso voltando atrás aí, que eu comecei a ver uns globos de luz, acho do tamanho de um punho, menor, umas bolinhas de luz clara, né, bem branca, só que não machuca, uma luz que não machuca a tua vista. E eu vi amarela, isso dentro de casa, vejo dentro do meu quarto, às vezes quando eu tô no trabalho eu vejo passando, mas não para, não chega a parar, eu vejo passando, né, depois some. Aí eu acordei e a coceira, né, que tu olha pra tua mão, eu não sei como é o nome dessa parte da mão, tem um dedão, aí pra baixo do dedão tem essa massa, né, essa massa na tua mão que é mais gorda, vamos dizer assim, tem mais carne, bem no final do dedão assim, aí tem essa massa na palma. Aquela coisa coçando, aí eu olhando direito, tava acinzentado, tipo como se tivesse queimado, e coça, de vez em quando coça, né? Aí passou um tempo, apareceu uma outra cicatriz bem do lado dessa massa cinza, dessa marca cinza, aliás, e até hoje tá aqui na minha mão, às vezes coça, eu não ligo, deixa aí, se fosse pra fazer mal, eu já estaria morto, né? Aí voltando, né, as experiências. Eu tô lá no meu trabalho. Foi o que? Ano passado? Não, foi esse ano agora com esse coronavírus aí. Me contaminei, né? Como o meu trabalho é isolado, fica só eu à noite. Aí eu vou trabalhar. E foi assim mesmo, né? Eu tô lá, febre, cara, febre. Eu acho que eu tava no segundo dia de febre. Muita febre mesmo. Então eu trabalho como vigia, reparando máquinas pesadas. Aí eu tava dentro de uma máquina dessa. E ali, febre agoniante, que eu tirei até minha blusa. E sentindo dor nas articulações, tava horrível.
Aí eu, caramba, moleque, se... Eu falando, né, se vocês estiverem aí, eu tô precisando da ajuda de vocês agora. Pelo menos pra dar uma minimizada, que tá muito horrível. E fiquei quieto. Nisso eu dei tipo uma apagada, parece que eu cochilei, sabe? Aí eu me espantei, vim da máquina. Falei, pô, vou tomar uma água. Eu vim da máquina, desci. Aí entrei na guarita pra pegar meu carregador, que meu celular tava 4%. Eu olhei pra ele, né? Pô, tá 4%. Aí eu saí da guarita e dei tipo uma parada na porta. Aí eu olhei pro lado direito. Aí eu olhei pro lado esquerdo, nada. Aí eu fui andando pro bebedouro. Aí sentei do lado do bebedouro. Aí tirei o bebedouro da tomada, né? Que tem a tomada do bebedouro, e coloquei meu carregador. Quando eu liguei o carregador no celular, ele já tava com 24, era 25% já, pô. Aí aquilo me encucou, sabe? Eu fiquei assim. Falei, égua, o que foi que aconteceu, pô? Falei, não tinha como, pô. Não tinha como essa carga ter aumentado, sabe? Aí eu fiquei olhando pra aquilo. Aí eu me lembrei, veio aquela lembrança lá do... Quando eu tava na máquina, ao mesmo tempo lá. Falei, pô, eu tava na máquina. O que voltou, sabe, na minha memória. Eu tava na máquina. Aí apareceu 2 ser cinza. Caraca, eu tô me arrupiando, mano. Apareceu 2 ser cinza do meu lado. Baixo, todos dois. Não, um baixo do lado esquerdo e o do lado direito era um pouco mais alto do que esse do lado esquerdo. E eles começaram a falar ou conversar, sei lá, fazer tipo uns grunhidos. Me lembrou muito nesse filme Proximity. É similar, cara. Eu nem tinha assistido esse filme ainda. Agora foi essa semana agora que eu vi o pessoal comentaram no grupo. Aí eu baixei, eu falei, onde eu assisto? Aí essa semana só que eu vi. Só que isso aconteceu comigo em junho, então eu nem tinha escutado esse grunhido ainda. É tipo um grunhidozinho, sabe? Que quase não deu pra entender o que era. Não dá pra entender o que é. Aí quando eles estavam lá comigo, passou a febre, passou a dor, passou tudo. Passou. Só que depois de 1 minuto a 2, 1,5 para 2, voltou de novo a febre com a dor tudinho. Só que já não veio mais com toda aquela intensidade. Aí daí eu fui me curando. Fui melhorando a partir desse dia. O terceiro já veio mais fraco, aí foi gradativamente fui melhorando mais. Aí uma das... Tem muitas, só que eu acabo esquecendo, aí eu conto mais na frente, outras atrás. A última agora foi, tá o que? Com uns 4 dias. Eu com a garganta inflamada, doendo. E eu dormi de tarde, né? Sempre eu dou um sono à tarde pra vir trabalhar à noite. Tenho que passar a noite acordado. Aí eu dormi. No meu sonho, eu tava tomando um líquido verde. Não era num copo, foi eu tava tomando num recipiente. Sabe esse recipiente de laboratório? Igual esse de laboratório que é só o vidro mesmo. Aí eu tomava aquilo e disse que era pra mim ficar bom. Sem mentira nenhuma, eu acordei sem dor nenhuma na garganta. É incrível, cara. Acontece essas coisas, sei lá, não sei como explicar. Só passando mesmo pelo fato para entender. É por isso que eu procuro, entendeu? Outras pessoas passaram as experiências para ver se a gente consegue uma conexão, sabe? Diretamente. E não ficar nessa briga de esconde-esconde, entendeu? Ah, eu apareço, eu sumo, eu tô aqui contigo, mas eu faço tu esquecer, sabe? Isso às vezes me dá até raiva, gente. Ah, só lembrando, o ser que apareceu na minha janela não era Grey. O que apareceu lá, ele era alto, só que no escuro não dava pra mim ver o rosto dele. Mas sabe quando tu olha e tu vê a silhueta como se tivesse pelo, tivesse barba, cabelo, sabe? Grande assim. Ele largo, grande, com cabelo grande, barba também, sabe? Ele era grande mesmo e alto. Aí, uma vez atrás, passado, acho que já tem uns 4 anos, eu me acordei numa sala, numa maca, só que a sala toda branca, um branco, sei lá, não consigo nem explicar um branco igual a neve, só que tendo iluminação naquela sala, só que eu não via lâmpada, entendeu? Só aquela claridade, bem claro mesmo, um branco bem claro. Aí eu olhava, é como se eu tivesse deitado aqui, eu olhava
não na reta pro meu lado direito, pro meu lado esquerdo, meio diagonal assim. Tinha uma porta. E do meu lado tinha 3 seres, 2 baixos, os cinza, né? 2 baixos e o alto. E ali no meu pensamento eu comecei a orar. Eu comecei a orar o Pai Nosso. E ele fez uma expressão no rosto. O que me encabulou foi ele fazer uma expressão no rosto como se não tivesse gostado, sabe? De eu estar orando o Pai Nosso. Aí eu orando, pedindo pra sair dali, pedindo pra sair, e eu me espantei, eu tava em casa. Mas eu não esqueço isso. Foi muito, sei lá, uma experiência bem diferente mesmo. Tu tá preso numa maca, só que era uma mesa de alumínio, né, de inox, só que tu não tá amarrado, tu tá preso ali, mas não tá amarrado. No mundo da ufologia existe um fenômeno chamado abdução. A abdução geralmente passa de pai para filho, mãe para filha e entre famílias. Quando é pessoas comuns, depende se eles estão sendo acompanhados ou não, se já estão sendo contactados ou não. O fenômeno acontece, mas geralmente são esses fatos que ocorrem. Passam de pai para filho, de filho para mãe e entre família. O programa Ufologia Brasil tiveram suas participações especiais. Alexandre Lauzide, Diego Lima, Giovanni Meirelles, José Vanderlei, Antônio Fonseca, Martinho Barbosa, Edi Mendonça e Nico Monteiro. Os seus relatos foram muito importantes para o crescimento do canal, porque nós temos que dar maior ênfase à ufologia nordestina e ufologia brasileira.